Nós vamos falar sobre saúde agora aqui no Jornal da Manhã. Vamos apresentar para os nossos ouvintes, os nossos internautas, o Filocor, que é o Centro Cardiológico Santa Filomena. Para poder falar um pouquinho desse trabalho, desse atendimento especializado que é realizado pelo Santa Filomena, nós já estamos aqui no estúdio com dois médicos. Aqui ao meu lado, o Dr. Vasco Parreira Duarte Júnior, ele que é o coordenador médico. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, doutor. Nós vamos conversar também com o cardiologista, doutor Otávio Andrade, que é quem coordena esse trabalho dentro do centro. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui junto com vocês. Começar com o doutor Vasco, então, puder explicar, doutor, em linhas gerais, do que se trata esse Centro Cardiológico Santa Filomena? Nós percebemos que Rio Claro tinha necessidade de ter um setor com atendimento de ponta, onde o paciente cardiopata pudesse adentrar tanto na emergência quanto na rotina e pudesse submeter-se a todos os exames complementares e os cuidados necessários para a sua segurança. E essa foi a intenção de montar o serviço. Nós temos aí um alto índice entre a nossa população de problemas cardiovasculares, não é, doutor? É uma realidade hoje, infelizmente, tem que ser enfrentada, né? A população tem envelhecido, né? Não sei se vocês têm percebido, principalmente Rio Claro, sempre foi uma cidade de pessoas mais idosas, porque é uma cidade muito acolhedora e antiga, e com isso nós estamos aqui exatamente para oferecer esse tipo de serviço para essa população. Agora, doutor, o senhor como cardiologista, não é? Como é que é essa equipe que foi montada para atender dentro do Filocor? Quais são os profissionais envolvidos num atendimento como esse? Os profissionais diretamente envolvidos são a minha pessoa, né? O doutor Otávio Andrade Carneiro da Silva, também o doutor Rafael Duarte Rosa e o doutor Felipe Barbosa Reis. Entretanto, existem vários outros profissionais indiretamente envolvidos, que são da parte médica, da enfermagem, da nutrição, da farmácia, pois estamos promovendo uma nova visão de saúde integrada em conjunto com os profissionais do hospital, para sermos uma referência do paciente cardiopata de toda a região, observando os protocolos e diretrizes como das melhores instituições que nós temos no nosso país. Quais são esses serviços? O senhor já falou sobre essa equipe, né, que é uma equipe devidamente preparada para atender nessa área da cardiologia. E quais são os principais serviços na rotina de vocês do trabalho? Então, nós temos o atendimento ambulatorial, temos também o atendimento na internação, check-up, exames de eletro, de Holter, de mapa e até ter cateterismo cardíaco se for necessário. E junto, né, o atendimento especializado dentro do pronto-socorro. Muito bem. Eu gostaria de passar para o Biduzinho também, que também tem suas perguntas. Pois não, Bidu? Com certeza, doutor Vasco, bom dia. Doutor Otávio, bom dia. Bom dia. Doutor Otávio, qual a importância de ir ao hospital o mais rápido possível, logo nos primeiros sintomas cardiológicos? A importância é procurar o atendimento precoce para sua real definição diagnóstica. Ou seja, descobrir o que realmente a pessoa tem. A pessoa pode ter uma ideia de repente, ter um problema cardíaco e ser uma outra patologia. De repente, ele está até tratando de forma erroneamente. E até o contrário também. Ele pode achar que está tendo alguma coisa que é uma coisa simples e, de repente, está tendo até um infarto, que seria uma coisa extremamente grave, que a maior mortalidade do mundo é o próprio infarto, é a maior mortalidade mundial. Então, o tratamento tem que ser mudado, né, da história da doença conforme o que nós descobrimos. Então a ideia é tentar o quê? Dar o melhor atendimento, conseguir esse diagnóstico o mais precoce possível, porque pode mudar a história da doença, que pode ter um desfecho muito bom ou ter um desfecho ruim, já que a doença mata. A gente tem que lembrar isso, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Eu tive um infarto, conheço a pessoa, meu vizinho teve infarto, tudo bem. Mas tem várias pessoas que tiveram infarto que morrem. Então, é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade. Portanto, precisa de um tratamento específico e um tratamento correto e o mais rápido possível para evitar danos ao nosso coração. Quando o senhor fala em sintomas, doutor, a gente logo pensa numa dor no peito, né? Mas quais outros sintomas, quais outros sinais que causam preocupação, em que o senhor acredita que é preciso buscar um atendimento? Então, a dor no peito, do lado esquerdo, esse é o sintoma principal,
que nós podemos dizer? O sintoma mais típico da presença, mas não é o único sintoma. A pergunta é muito bem elaborada, porque nós temos sintomas inespecíficos. Então, a pessoa pode ter um formigamento na mandíbula, pode ter uma dormência nos braços, pode apresentar uma tontura, um desmaio, de repente apresentar um cansaço, um pouco de falta de ar, de repente uma dor na boca do estômago, achar que é uma gastrite, que é uma úlcera, ou comer alguma coisa um pouco inadequada, comer um pouco de gordura demais, e de repente isso ser também um componente cardiológico. Pode ter uma sudorese profusa, uma sudorese fria, acompanhada de mal-estar, principalmente alguns pacientes específicos que têm maior chance de ter esses sintomas não tão típicos, que é o paciente com diabetes, um paciente um pouco mais idoso, onde que já pode ter um pouco de neuropatia e os sintomas não serem tão específicos. Então, devemos lembrar o sintoma mais típico, dor no peito do lado esquerdo, real. Porém, temos vários outros sintomas, desde um quadro de tontura até um quadro de sudorese, um quadro de formigamento ou falta de ar, que também podem ser sintomas de um quadro cardiológico que pode ser grave e até ser fatal se não for tratado de forma correta. Vale a pena buscar uma avaliação, um atendimento médico, né, doutor? E aí o especialista analisar se trata de um problema no coração ou outra doença também que está se manifestando. Edu, quer seguir? Tem mais perguntas? Deixa eu aproveitar os sintomas que o doutor Otávio acabou de citar. Tem aquela pessoa que acha que está tudo bem com ela, se considera saudável. Eu nunca tive problema no coração, nunca tive nenhum sintoma. Eu estou bem, estou legal. Mas, por outro lado, por já ser uma pessoa adulta, eu lhe pergunto, qual é a frequência que esse adulto deve ter junto a um cardiologista? Ou seja, ele deve fazer uma consulta semestral, trimestral, quadrimestral, anual? Como é que é a frequência desse adulto considerado saudável que fala, eu nunca tive nada, não estou preocupado com isso? A indicação inicial seria uma visita anual. Porém, essa é uma indicação inicial que deve ser observada a consequência desse atendimento. Se ele realmente é um indivíduo saudável, ele pode voltar a cada ano. Mas talvez a gente indo até o médico, pode ser que o saudável não seja tão saudável assim. E com exames realizados, descubra que ele simplesmente esteja sem sintoma. Ele não esteja sentindo nada. O problema é que a ausência de sintoma não é sinonímia para a ausência de doença. Então eu posso me achar saudável, mas de repente eu posso estar com um pouco de açúcar alterado no sangue, o início de diabetes. Eu posso estar sentindo muito bem, mas de repente a minha pressão está um pouco elevada e eu não reconhecendo que eu sou hipertenso. Eu posso estar ótimo, eu corro, eu faço minha musculação, eu estou indo, eu saio, eu não sinto cansaço nem nada, mas de repente meu coração pode estar ficando um pouco fraco. Eu posso estar com colesterol elevado. Então a gente tem que estar atento, porque uma pessoa saudável é quando faz exames e determina que realmente está saudável. Porque nós temos uma grande parcela na população que se diz saudável, mas que na verdade tem problemas somente que não foram ainda reconhecidos como a patologia presente. Então, se a gente reconhece de repente essa pessoa saudável, por um exemplo, ele tem na verdade um nível de dislipidemia, um nível de gordura elevado no sangue, o colesterol, tanto dito, nem está elevado. Ele não vai poder visitar depois de um ano, ele vai ter que voltar depois de 3 meses, ou no máximo 4 meses, para reavaliar esse nível de colesterol, se normalizou ou não, iniciar uma dieta, de repente uma orientação de mudança de estilo de vida, aumentar a atividade física e muitas vezes medicação associada, dependendo do nível que nós encontramos. Então esse é um exemplo. Então assim, se realmente a pessoa for saudável, ele vem lá,
passa no médico, faz todos os exames, não é só olhar o médico e falar cumprimentar, tem que fazer os exames e realmente está normal, ele pode voltar depois de 1 ano. Mas se tiver problemas, aí ele não é o saudável. É o saudável, entre aspas. Muito bem. Nós estamos conversando hoje sobre saúde aqui no Jornal da Manhã, apresentando para os nossos ouvintes o Centro Cardiológico do Santa Filomena, o Filocor. Doutor Vasco, vou partir para uma outra linha aqui com o senhor. Qual a vantagem, no caso de uma emergência cardiológica, de um atendimento especializado, como é o atendimento que é oferecido no Centro do Santa Filomena? Olha, hoje a cardiologia é muito dinâmica e avançada. Antigamente, alguns exames, como, por exemplo, o cateterismo, que é onde você pega a artéria do paciente e examina as artérias do coração, que são os responsáveis pela vascularização do coração, ela pode ser feita imediatamente logo após o paciente chegar, se ele estiver, por exemplo, infartando. Em vigência do infarto agudo do miocárdio, cabe hoje um exame chamado cateterismo, que além de poder desobstruir, ainda faz um mapeamento das condições cardíacas do paciente. E nós temos condição de fazer isso. De fazer todo esse trabalho ali mesmo no centro. A gente pode dizer, então, que há um benefício para toda a cidade de Rio Claro com a instalação dessa unidade. E o doutor Otávio é o cateterismo. Ele é o responsável por fazer os exames nossos lá, entendeu? E temos grande sucesso nisso. E como é que é o acesso, doutor Vasco? Quem pode ter acesso? Como é que o Rio Clarense pode ter acesso a esse serviço? Olha, o Hospital Santa Filomena, ele serve a grande quantidade de convênios médicos. Então, o paciente pode ser tanto particular como conveniado médico. Está aberto 24 horas por dia, acessando o nosso pronto-socorro. O atendimento completo agora. Completo. Com esse novo centro, o Santa Filomena hoje consegue fazer um atendimento completo nesse paciente. Faz um atendimento completo do paciente, escaneia todos os problemas dele e ele pode ser acompanhado, que é o que nós pretendemos fazer. Ou seja, inclusive com recall. O paciente internou, foi submetido a qualquer processo, mesmo que pequeno, a instituição irá depois contactar o paciente em seu domicílio para ver como ele está, lembrando da consulta que ele tem, do retorno. E essa vida nossa, a gente acaba negligenciando muitas vezes o atendimento e onde há o prejuízo do paciente. Eu ia até perguntar também para o doutor Otávio, estilo de vida, doutor, a gente tem que adotar um estilo de vida mais saudável, porque a gente percebe pelas notícias, aqui nós temos esse acesso e percebemos que pessoas jovens também podem infartar, podem ter problemas cardíacos. Então, a questão mesmo é adotar um estilo de vida mais saudável. O estilo de vida saudável é essencial. A gente pode lembrar na Grécia Antiga, já falava corpore sano, mente sana. Então, tem que ter um corpo são e a mente sã. São coisas que são integradas. Então, a gente tem que ter uma visão holística do ser humano, tratar por inteiro, e faz parte da saúde e a presença de bem-estar físico e mental, a atividade física. A atividade física melhora até a mente da pessoa. Então, quando a pessoa está muito carregada, está naquele ambiente pesado, você vai para uma atividade física, você acaba soltando as coisas negativas em relação no exercício. Então, você melhora até a sua mente. Isso promove saúde e promove saúde cardiovascular também, saúde do coração. Só que nós temos que entender que, na verdade, não é porque eu faço atividade física que necessariamente eu estou saudável e tenho um coração benéfico. Isso é um fator para desenvolver um bom coração e ter saúde. Mas nós temos outros problemas que podem estar associados. A pessoa pode fazer atividade física, mas de repente ele mantém um nível de estresse muito intenso. De repente, mesmo ele fazendo atividade física, pode ser que ele seja um tabagista, direto ou indireto. De repente ele convive com alguém que fuma, ele está inalando aquelas substâncias tóxicas. Ele pode ter um fator genético, de repente vindo dos pais, dos avós, que também podem ser contribuintes, dificultar a evolução dele. Ele pode ter um problema de gordura, mesmo fazendo atividade física. Nós podemos ter problema de açúcar. De repente tem um problema no pâncreas, o pâncreas, na verdade, não está funcionando tão adequadamente, que o pâncreas é o órgão responsável pelo controle do diabetes.
Nós podemos estar acima do peso, mesmo fazendo atividade física, de repente por uma própria composição corpórea de nascimento, genética hereditária. Nós temos, então, diversos fatores relacionados, até falta de vitamina hoje, até a vitamina D hoje tem correlação com o aumento de problema de cardiopatia. Nós temos que entender que a atividade física é um componente muito importante, mas não é o único. E também entender que não é porque eu faço atividade física que eu estou totalmente protegido. E lembrar que a atividade física, também para a parte cardiovascular, é a atividade física aeróbica. Porque muitas pessoas confundem. A pessoa vai para a academia, faz anaeróbico. Anaeróbico seria musculação, para ser mais claro. E acredita que está tendo grandes benefícios para o coração. Na verdade, a atividade anaeróbica não demonstra tantos benefícios para o ponto de vista cardiovascular. Então, deveria reavaliar um pouco os pontos. A atividade física adequada do ponto de vista cardiovascular seria a atividade física aeróbica. E há uma confusão um pouco nesse sentido. Precisaria ir no consultório, conversar com o médico, orientar da melhor forma possível. Mas a atividade física é extremamente benéfica. E fazer esses exames também antes de iniciar a atividade física. Tem um risco aí também, não é, doutor? Seria muito interessante ter uma passagem antes para poder liberar o paciente. Iniciar, né? Infelizmente, nosso tempo terminando aqui, mas acho que é um assunto, são tantas perguntas, né, que interessa a todos. Eu quero agradecer, então. Nós conversamos aqui sobre o Centro Cardiológico do Santa Filomena, o Filocor. Conversamos com o Dr. Vasco Parreira Duarte Júnior, que é o coordenador médico. Obrigada, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Podermos explicar uma nova atividade em Rio Claro. E agradecer também a participação do cardiologista Otávio Andrade, trouxe orientações importantes. Obrigada, viu, doutor? Desejar ao senhor e a toda a equipe um ótimo dia, um ótimo trabalho. Muito obrigado. A todos um excelente dia, o início de semana que seja próspero. Só reforçando aqui, doutor, o centro funciona também junto ao Hospital Santa Filomena, na Avenida 2? Junto ao Hospital Santa Filomena, é ao lado dele, e pode se adentrar também pelo hospital, que é onde tem o pronto-socorro, que tem uma comunicação interna. Quem quiser conhecer, então, buscar mais informações, Avenida 2, ruas 4 e 5, aqui no centro de Rio Claro.